A paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sejam todos muito bem-vindos ao Momento EBD, momento de estudo das lições bíblicas da Escola Bíblica Dominical. Eu sou o diácono Peter Zuck, vou acompanhá-los aqui nesse momento de estudo, de aprofundamento, de conhecimento da nossa maravilhosa Palavra do Senhor Jesus. Estou aqui, claro, sempre muito bem acompanhado do nosso amado, querido professor e pastor Mário Souza. A paz do Senhor, pastor. A paz do Senhor para todos os queridos e amados irmãos. A paz do Senhor para o irmão Peter, diácono da nossa igreja, e que comigo apresenta este programa, Escola Dominical. Também estende-se esta paz do Senhor ao nosso querido Jairo, que está na nossa técnica, mexendo ali nos controles para que haja uma boa qualidade de som e de imagem que chega até você em qualquer parte deste planeta. Queridos, hoje, 23 de fevereiro do ano da graça de Deus, de 2026. Agora vamos estudar nesta semana, mais especificamente, domingo, 1º de março, a nossa 8ª lição, que continua sobre a pessoa do Espírito Santo. Desta feita, ele como aquele agente de Deus no processo da regeneração das vidas, como ele atuou e atua, né, no novo nascimento de cada pessoa que recebe e aceita Jesus Cristo como Salvador. Como sempre, o assunto é muito palpitante e que merece toda a nossa atenção. Ao microfone retorna ao irmão Peter, que estará dando, num primeiro momento, os anúncios da igreja, né? Em seguida, já entrando direto na lição. Irmão Peter. Irmãos, nós somos a primeira Assembleia de Deus em Coqueiral de Itaparica. Estamos localizados na Avenida Saturnino Rangel Mauro, número 162, Praia de Itaparica, Vila Velha, Espírito Santo. Temos cultos durante toda a semana, de segunda a sexta-feira, aqui no templo, às 8 horas da manhã. Nós temos a nossa consagração comandada pelo Círculo de Oração. Terças-feiras, 19h30, culto de doutrina, culto de ensino. Quintas-feiras, o nosso culto clamando pelo impossível, clamando pelas causas impossíveis. Quintas-feiras, 19h30, aqui no nosso templo. E domingos, nossa Escola Bíblica Dominical, nossa tão amada EBD, às 8h30 da manhã. E o nosso culto vespertino, às 17h45, também aqui no templo. Compareça conosco, faça-nos uma visita. Não esqueça de curtir esse conteúdo, de compartilhar esse conteúdo, de mandar esse conteúdo para aquele professor de escola bíblica dominical que você conhece, para aquele irmão da igreja que precisa se aprofundar, que precisa entender mais a palavra do Senhor. Está sendo um estudo maravilhoso. Nós já estamos estudando o Espírito Santo. Hoje, a nossa lição vai falar sobre Espírito Santo, o regenerador. Então, não deixe de curtir, de comentar, de compartilhar, de nos seguir nas redes sociais, aqui no YouTube da ADCI e também no Instagram. Nós temos a nossa página ADCI, do pastor Elvis, que é o nosso pastor presidente, e o nosso querido pastor Mário Souza. Também siga-nos lá no Instagram, tá bom? Então estaremos estudando Espírito Santo, o regenerador. Essa lição vai ser ministrada no dia 1º de março de 2026. O textuário da lição está no Evangelho de João, no capítulo 3 e no versículo 3. E assim diz o textuário: Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. A verdade prática, a regeneração, é a transformação operada pelo Espírito Santo, pela qual o pecador se torna uma nova criatura. A leitura bíblica em classe está no Evangelho de João, no capítulo 3, dos versículos 1 ao versículo 8. E assim diz a palavra do Senhor: E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: Como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus.
O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do espírito é espírito. Não te maravilhes de te ter dito, necessário vos é nascer de novo. O vento assopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Objetivos da lição. Primeiro objetivo, explicar que a regeneração é uma obra trinitária, planejada pelo Pai, realizada pelo Filho e aplicada pelo Espírito Santo. Segundo objetivo, mostrar que a regeneração é uma transformação espiritual interior e indispensável à salvação. E terceiro objetivo, apontar os sinais práticos do novo nascimento, justificação, santificação e o fruto do Espírito. Introdução da lição. O novo nascimento é uma obra indispensável à salvação. Jesus ensinou que para entrar no reino é necessário nascer de novo. Não se trata de uma mera mudança exterior, mas de uma obra de transformação interior. Essa lição apresenta o Espírito Santo operando no plano trinitário da salvação como agente da regeneração. Sua atuação revela o milagre divino que regenera a natureza humana decaída, concedendo, portanto, nova vida em Cristo Jesus. Pastor Mário. Meus queridos professores e alunos da nossa querida escola bíblica dominical, o ensinamento de hoje é simplesmente maravilhoso, porque trata-se do novo nascimento. Novo nascimento significa obrigatoriedade no processo da salvação. Sem novo nascimento, não existe salvação. Essa é que é a verdade. E é por esse motivo que estou sempre a dizer o que a Bíblia já diz, que poucos são os que entrarão nos céus. Está escrito, né? Porfiai por entrar pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição. E muitos são os que entram por ela, porque estreita é a porta e apertado é o caminho que conduz à vida, e poucos são os que a encontram. Mateus capítulo 7, versículos 13 e 14. Quem disse isto? O Senhor Jesus. Ele disse que pela porta estreita poucos são os que entram. Pelo caminho apertado, poucos são os que caminham para entrar no céu. Ah, amados, quanta dificuldade. Daí Jesus dizer, no versículo 3 do capítulo 3 de João, que está no texto da lição: quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. E agora, no versículo 5, ele reforça ainda mais, dizendo: quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Observaram? No versículo 3, ele disse: não pode ver. No versículo 5, ele disse: não pode entrar. É ou não é sério isso? Não adianta igrejas lotadas de pessoas que não nasceram de novo. Não adianta. Vira apenas um aglomerado de gente, sabe? E é por isso que quando a trombeta tocar, muitas igrejas que estão lotadas permanecerão lotadas, infelizmente. Porque no céu só vai entrar quem nascer de novo. É uma imposição do Senhor Jesus, que é o dono da obra, que é o dono da igreja, que é o dono do céu, e que foi ele quem morreu por todos nós, e é ele quem está dizendo: quem não nascer de novo não pode ver. Quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. João 3 e 5. E sabe quem é
o principal agente para esse processo de regeneração se chama Espírito Santo. Está vendo? Que é um ser muito sensível e para o qual, disse Paulo, não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Efésios 4:30. Você quer entrar no céu? Agrade ao Espírito Santo. Você quer entrar no céu? Permita que ele te regenere. Está escrito lá em Gálatas capítulo 5, versículo 22, que o Espírito Santo planta em nosso coração, isto é, naquele coração que aceitou a Jesus, que foi por ele, Espírito Santo regenerado, o seu fruto. E é um fruto que produz esses ingredientes: amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Gálatas 5:22. Viu só que processo? Quem tem esse fruto, comprovadamente está regenerado. E é sobre isso que estaremos estudando nesta lição. Repetindo Gálatas 5:22. Dê uma lida nesse texto e veja, e sinta, reflita e responda para você mesmo, para você mesma. Este fruto está plantado em você? Está plantado em mim? Digo eu para mim mesmo. Depende disto, a minha salvação. É simples assim, não é? Mas como é sério. Quantos têm verdadeiramente este fruto plantado do Espírito no seu coração? Quantos têm? E quem tem, eu vos garanto à luz da Bíblia, você nasceu de novo e está salvo. Agora, se esse fruto não está em você, lamento te dizer, você está longe do reino ainda. Vamos nos aproximar? Vamos aceitar de fato Jesus como Salvador? Vamos permitir que o Espírito Santo nos regenere? Este é o apelo desta lição. Vamos ao primeiro ponto e os seus subpontos. Primeiro ponto, regeneração, uma obra trinitária. Esse primeiro ponto se divide em 4 subpontos, que são os seguintes. Primeiro subponto, a doutrina bíblica da regeneração. Segundo subponto, a regeneração como exigência de Jesus. Terceiro subponto, o Pai como o autor da salvação. E quarto subponto, o Espírito como agente da regeneração. Então vamos aos nossos subpontos. Primeiro, a doutrina bíblica da regeneração. A expressão nascer de novo, em João 3,3, é traduzida do verbo grego geneter, que significa ser gerado ou nascer, e também do advérbio anotem, que significa do alto ou de cima ou também de novo. No diálogo com Nicodemos, Jesus explica que o nascer de novo não é físico, mas espiritual. João 3, versículo 5. É uma segunda origem, não humana, um renascimento a partir do alto, isto é, de Deus. Por isso, certas versões bíblicas traduzem como nascer do alto. Nesse sentido, Paulo ensina que somos salvos pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Tito 3,5, parte B do versículo. Aqui, regeneração, do grego palingenesia, significa novo nascimento e está intimamente ligado à conversão. Trata-se da renovação interior realizada pelo Espírito, ocasião em que a pessoa se torna uma nova criatura, segundo aos Coríntios 5,17. Segundo subponto, a regeneração como exigência de Jesus. Cristo declarou que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. João 3,3. Equivale dizer que a regeneração é absolutamente necessária, como diz em Mateus 18, versículo 3. Ela é a porta de entrada no reino, a obra inicial da graça que principia a transformação do pecador. 1 Coríntios 6, de 9 a 11. No milagre do novo nascimento, a fé e arrependimento. Mateus 4,17. Tornar-se uma nova criatura
é uma exigência absoluta, uma condição essencial para a salvação. Gálatas 6,15. Portanto, o plano divino para a regeneração deve ser pregado com prioridade. Marcos 16,15. Terceiro subponto: o Pai como autor da salvação. A regeneração, ou novo nascimento, tem sua origem no plano eterno e soberano de Deus Pai. Efésios 1, versículos 4 e 5. É ele quem inicia a obra da redenção, movido por seu amor imensurável e por sua vontade de salvar os pecadores. João 3,16. Esse amor divino é a fonte primária da salvação, não condicionado aos méritos humanos, mas oferecido por graça divina mediante a fé. João 1,13 e Efésios 2, versículos 8 e 9. Essa verdade gloriosa exalta o Pai como a fonte de toda boa dádiva e o autor da nova vida que recebemos. Tiago 1, versículos 17 e 18. E subponto 4. O Espírito como agente da regeneração. A regeneração é um ato da misericórdia divina. Tito 3,5. É o Pai que a decreta. Efésios 1,4. O Filho que a torna possível por sua morte e ressurreição. Efésios 1,7. E o Espírito que a realiza no coração do pecador. João 16,8. Jesus explicou essa ação do Espírito ao dizer: o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. João 3,6. Isso indica que onde o Espírito opera, ocorre transformação espiritual. Essa mudança se torna visível por meio do fruto do Espírito na vida do regenerado. Gálatas 5, 22. Pastor Mário. Neste primeiro ponto, qual é o título? Regeneração, uma obra trinitária. Regeneração, uma obra trinitária. Por que esse título? Porque a Trindade atuou de maneira direta nesse processo para regenerar um homem ou ser humano que se envolveu e morreu no pecado e precisou ser ressuscitado. Nisto aí o Pai entra planejando esta salvação. Você encontra em Efésios 1,4. Apocalipse 13, 8, parte B. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 19 e 20. Quando em Apocalipse 13, 8 e 1 Pedro 1, 19 e 20, encontramos Jesus como o Cordeiro de Deus morto desde a fundação do mundo. E Paulo dizendo, e Pedro dizendo, conhecido antes da fundação do mundo. E por meio deste momento, né, de precedência, encontramos Paulo dizendo que ele nos elegeu antes da fundação do mundo, Efésios 1,4. Está vendo? Então o Pai tudo planejou. Ele não foi apanhado de surpresa que o homem cairia. Não. Sendo ele onisciente, ele já sabia de antemão que o homem que ele formaria sucumbiria diante da tentação do diabo. E logo ele preveu e providenciou um resgate, enviando-nos o seu próprio filho para essa salvação. Em seguida, o seu filho vem, nasce, cresce, morre. Em João 19, 30, no seu ato final, ele disse: está consumado. O que é que ele quis dizer com isso? Pai, tudo que planejaste na eternidade, eu cumpri à risca e agora estou consumando, executando. Não falta mais nada. Está pronta a redenção do homem. E num terceiro momento, entra o Espírito Santo para convencer este homem, o ser humano, de que ele é um miserável pecador e que precisa de um eterno Redentor para se redimir e outra vez nascer e voltar à vida espiritual com Deus. Aí o Espírito Santo entra no processo do convencimento e ministra e aplica esta salvação ao pecador arrependido. João 16, 8. Aí está, né,
todo esse processo da salvação, que começa pelo novo nascimento e que tem a participação direta, completa da Santíssima Trindade. Então é um ato trinitário, viu? O Pai planejou, o Filho consumou, executou e o Espírito Santo ministra, aplica, regenera este homem para que ele seja então um portador desta salvação e lhe dá o direito, a garantia de com ele morar nos céus um dia. Isso não é maravilhoso? Claro que é. Veja que agora a ação é do Espírito Santo, agindo nesse processo regenerador e santificador do homem e o conduzindo a Deus. O segundo subtítulo, qual é o nome? A regeneração como exigência de Jesus. Aqui então, irmãos, é forte demais. Porque tem muita gente vindo para a igreja, é ou não é? Principalmente nesses últimos tempos. Ser gospel hoje é status. Virou moda, é ou não é? Todo mundo é gospel, todo mundo é evangélico. Mas observem, cada um vivendo como bem quer, como bem lhe parece, esquecendo da exigência fundamental de Jesus. Quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Ele insiste, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Esses dois versículos, vou até repetir, é João 3, versículo 3 e o versículo 5. Se Jesus disse isto, eu pergunto, quem pode mudar? Tem alguma lei que possa mudar isto? Algum estatuto de igreja que possa mudar isto? O problema não está nas decisões, irmão. Às vezes vem dezenas, centenas de pessoas à frente, por causa da emoção que teve ao ouvir a pregação. É tudo muito bonito, é tudo muito lindo, realmente. Agora, resta saber quantos daqueles que estão vindo à frente estão realmente nascendo de novo. Ou se foi apenas um processo emocional. Aí é que está o detalhe. Não estou aqui querendo desanimar ninguém. Apenas estou sendo realista no que toca à palavra de Deus. Olha o que Jesus disse, quem não nascer de novo não pode. A expressão é essa, não pode. E não tem quem mude isto. Então, amados, o novo nascimento implica em um arrependimento profundo, sincero, real, de tudo quanto você fez de errado que ofendeu a santidade de Deus. E num segundo momento se converter disto tudo. O que significa se converter? Mudar de posicionamento. Daí uma palavra grega chamada metanoia. Mudar de posição. Para vocês terem uma ideia, é como se fosse uma meia volta de 180 graus. Porque uma volta de 360 graus, você volta ao ponto inicial. Mas 380 graus, você simplesmente muda aquela posição. Exemplo, você está de costas para Deus e de frente para o pecado. Pecando, pecando, pecando a vida inteira. Você ouve o evangelho, se arrepende sinceramente e propõe no seu coração a não fazer mais o que você vinha fazendo. Aí você se vira. Você agora dá as suas costas para o pecado e fica de frente para Deus. Isso é conversão. Você mudou de posicionamento. Olhe bem, antes você estava de frente para o pecado e de costas para Deus. Agora você se vira e fica de frente para Deus e de costas para o pecado. Você se converteu.
A partir daí você vai ter uma nova vida, um novo procedimento, uma nova maneira de ser. A isso se dá um novo nascimento. Você vai ter um novo procedimento. O Espírito Santo mudou a tua vida e plantou nesta tua vida o seu fruto, que está cheio de amor, de gozo e paz, de longanimidade, de benignidade, de bondade, de fé, de mansidão, de temperança. Como disse Paulo aos Coríntios, na sua segunda epístola, capítulo 5, versículo 17. Quem está em Cristo, olha aí, nova criatura é. Nova. Não pode ter nada de velho, tá vendo, queridos? As coisas velhas se passaram. Eis que tudo se fez novo. Por aí você vê que tem muita gente que não nasceu de novo. Que você observa a vida dele. Estão na igreja, por algum motivo, mas continuam praticando coisas velhas. Sentimentos velhos, odiando, mexericando, fofocando, não consegue perdoar, contudo se ofende, não tem coração aberto para liberar perdão, fica armazenando coisas velhas, sentimentos ruins, melindrosos ao extremo. Gente, são coisas da velha criatura. Infelizmente, não tem outra coisa a te dizer. Você não nasceu de novo ainda. Peça a Deus uma regeneração plena. E o Espírito Santo está aí para te fortalecer, te rejuvenescer. Pense numa criança recém-nascida, que é o caso aqui que Jesus está dizendo. Tem sentimentos impuros numa criança recém-nascida? Existem ali mágoas, ódios, rancores, ofensas e coisas do tipo e do gênero? Tem? Não, não tem. E Jesus disse, quem não se fizer como uma dessas crianças, não pode herdar o reino de Deus. Olha aí. Vocês estão vendo quanta gente está longe do reino? Simplesmente por esse motivo. Simplesmente. Qual, irmão Mário? Não nasceram de novo. Continuam criaturas velhas, apenas com alguns hábitos novos. Fez uma reforma, sabe? Igual essas pessoas que por aí estão fazendo reforma na cara por aí, né? Mas o motor, a alma, está velho. Então vamos nascer de novo. Porque sem esse processo do novo nascimento, meus queridos, não tem céu. Para céu ninguém, viu? Quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Essa é uma condição sine qua non, dada por Jesus Cristo. E o Espírito Santo é o agente maior desse processo regenerador. Paulo chegou a dizer, olha, não é pelas nossas obras que fomos justificados da nossa maneira de viver, não. Mas pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Tito 3:5. Leia lá. Vocês estão vendo por que é que Jesus disse lá em Mateus 7, 13 e 14? Que muito pouca gente vai entrar por essa porta estreita? Porque o ponto inicial é novo nascimento. E é uma exigência do nosso divino mestre. Quer dizer, é como se ele tivesse feito um testamento e fez de verdade, e a condição principal é, só tem direito a esse testamento, a entrar no céu, quem nascer de novo. Fora isto, perdeu-se todos os direitos e anule-se todas as revogações ao contrário, né? Tá certo? É exigência de Jesus. Terceiro subponto. O Pai como o autor da salvação. Que coisa linda, né? Nós falamos aqui no começo, não foi? Que ele planejou. É por isso que ele é o autor. Foi ele quem planejou todo esse processo salvífico. O que foi que o próprio filho dele, Jesus, disse?
e João registrou, capítulo 3, versículo 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Olha aí quem é o autor dessa salvação. O Pai. Ele planejou, enviou o seu Filho para consumar o seu projeto e depois enviou o Espírito Santo para aplicar, ministrar esse projeto. Que coisa linda, não é? É por isso que Jesus disse: graças te dou, ó Pai, porque ocultaste estas coisas aos sábios, aos entendidos, e as revelastes aos pequeninos. Mateus 11, 25 em diante. Então, o Pai eterno, ele é o autor desta tão maravilhosa salvação. E olha o que Paulo, escrevendo a Tito, disse no capítulo 2, versículo 11 da sua epístola: porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação para todos os homens. Está vendo? A graça de Deus, que é Jesus. Deus mandou o seu Filho para que se manifestasse na cruz, trazendo salvação a todos os homens. Depois, esse mesmo Paulo, desta feita, escrevendo a Timóteo, seu filho, né? Ministerialmente falando, assim como era Tito também, né? 1 Timóteo 2, versículos 4 e 5. Olha o que Paulo diz no versículo 4. Deus quer que todos se salvem e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Está vendo? Deus quer que todos se salvem. Ele é o autor disso. E no versículo 5, Paulo conclui: porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Está vendo? Como o Pai é o autor disso tudo. O próprio Jesus disse, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E olha agora, ninguém vem ao Pai senão por mim. João 14, 6. Então o Pai verdadeiramente é o autor, aquele que planejou, é o autor da nossa salvação. Finalmente, o quarto subponto. O Espírito como agente da regeneração. E aí entra, a partir daí, né, o Espírito Santo como o agente que tudo agora aplica, que tudo agora ministra, tudo o quê? O que o Pai planejou. Tudo o quê? O que o Filho executou, consumou na cruz. Salvação planejada, salvação executada e agora salvação ministrada, aplicada no meu e no teu coração, por meio do novo nascimento. Ele nos justificou, quer dizer, pagou as nossas dívidas, nos deixou quites com Deus, agora temos paz com Deus, Romanos 5:1, e agora ele nos regenerou, nos fazendo novas criaturas, nos fazendo seus filhos. Ele nos adotou. E o filho adotivo, ele tem os mesmos direitos legais do que o filho legítimo, do que o filho lídimo. Está vendo, queridos? E quem é que faz isto? O Espírito Santo. Sem ele, é impossível. Daí, eu preciso agradá-lo sempre, para que ele se agrade de mim. E não somente me regenere, mas plante em mim o seu fruto. Gálatas 5:22. De posse desse fruto, não tem dúvida, estou salvo. Você está salva, salvo, enfim. Leia Gálatas 5:22, que começa com o amor. Amor que perdoa, amor que é misericórdia. Está entendendo, irmãos? Por que é que não dá para entender uma igreja tumultuada, com crentes
cheios de confusões, de intrigas, de inveja, de porfias, disse-me-disse. Isso é coisa de crente, é coisa de carnais. São coisas de pessoas que não nasceram de novo, gente. E quando a pessoa ama, aí vem o segundo ponto, é que o amor gera alegria da salvação, gera paz, gera longanimidade. Sabe o que é longanimidade? É perseverança, é paciência. O amor gera benignidade, são pessoas benignas, misericordiosas, perdoadoras. O amor gera bondade, é a benignidade que se exterioriza em atos de bondade. Depois vem a fé, que nos dá fidelidade a Deus. A mansidão, que nos ajuda a controlar nossos impulsos externos. E a temperança, que nos ajuda a controlar nossos impulsos internos. Olha só. Viu? Porque precisa do fruto do Espírito em nossas vidas. E tudo isto, resumindo, se diz: novo nascimento aconteceu. Processou-se o novo nascimento. E é o Espírito Santo o único e principal agente desse processo regenerador. Você já nasceu de novo, meu irmão? Você já nasceu de novo, minha irmã? E aí? Quem está em Cristo, nova criatura é, hein? As coisas velhas já se foram, já passaram. Eis que tudo se fez novo. 2 Coríntios 5,17. Se isto não tiver se cumprindo na minha vida, na tua vida, não está boa coisa não, hein? Vamos nos aproximar mais do reino, vamos? Nasça de novo e veja o reino. Nasça de novo e entre no reino de Deus. Segundo ponto e seus subpontos. Segundo ponto, a natureza espiritual da regeneração. Se divide em 3 subpontos. Primeiro, uma transformação interior. Segundo, uma obra soberana do Espírito. E terceiro, uma nova vida e nova conduta. Primeiro subponto, uma transformação interior. Nicodemos revelou incompreensão espiritual ao questionar Jesus. Como pode um homem nascer sendo velho? João 3,4. A pergunta reflete sua visão limitada ao plano natural. 1 Coríntios 2,14. O principal entre os judeus interpretou o nascer de novo como se fosse algo físico, algo da carne. Esse fato evidencia que a mente religiosa, espiritualmente morta e presa à lógica humana, é incapaz de compreender que a justiça de Deus não advém das obras. Romanos 10,3. Ele estava apegado à ideia de mérito para entrar no reino de Deus, mas Jesus exigiu algo totalmente novo, uma transformação interior, operada pelo Espírito, não um mero aperfeiçoamento de conduta ou aprimoramento moral, mas um novo nascimento, operado de dentro para fora, como obra do Espírito Santo. João 3,5. Segundo subponto, uma obra soberana do Espírito. Jesus ensina a Nicodemos que para entrar no reino de Deus é necessário nascer da água e do Espírito. João 3,5. Isso significa uma transformação espiritual completa, ser purificado dos pecados e receber renovação interior pelo poder do Espírito. Efésios 3,16 e Efésios 5,26. Essa mudança não pode ser produzida pela carne, mas somente pelo Espírito. Cristo assegura que o vento assopra onde quer. João 3,8. Assim como o vento é livre, o Espírito opera de modo soberano na salvação, sem ser controlado por nenhum esquema humano. 1 Coríntios 2, versículos 11 e 12. É somente por essa ação divina que o pecador nasce espiritualmente e passa a ter uma nova vida. 2 Coríntios 5, 17. Assim, um cristão regenerado é aquele que teve o coração transformado e passou a viver segundo essa nova natureza espiritual. Ezequiel 36, versículos 26 e 27. Terceiro subponto, uma nova vida e nova conduta. Cristo deixou bem claro que o que é nascido da carne é carne e o que é nascido do Espírito é Espírito. João 3,6. Essa distinção mostra que nada da carne pode produzir vida espiritual. A carne gera concupiscência e aprisiona. Gálatas 5, de 19 a 21. Somente o Espírito gera nova vida com fruto espiritual. Gálatas 5, 22.
o que é nascido da carne permanece dominado pela natureza pecaminosa, Romanos 8:5. Mas ao nascer do Espírito, o crente passa a viver sob uma nova condição espiritual, tornando-se um novo homem com uma nova mentalidade. E vos renoveis no espírito de vosso sentido. Efésios 4:23. Essa nova vida se evidencia na prática da justiça, no amor fraternal, no desejo pela palavra e na obediência a Cristo. Marcas da regeneração genuína. Romanos 6:4 e primeira carta de João, capítulo 3, versículo 9. Pastor Mário. Neste segundo ponto, qual é o título? A natureza espiritual da regeneração. Observamos aqui que a regeneração ela se processa totalmente no seu âmbito espiritual. Em seguida, se exterioriza. Então, a transformação ela se processa totalmente a começar pelo espírito, de dentro para fora, e não de fora para dentro. Tanto é que essa doutrina que Jesus lançou, falou a Nicodemos, o confundiu totalmente. Olha a resposta dele a Jesus no versículo 4, do capítulo 3 aqui do Evangelho. Porventura pode um homem, sendo velho, tornar a entrar no ventre da sua mãe e nascer? Irmãos, e não se tratava de uma pessoa simples, ignorante. Ele era um mestre em Israel, era um líder, estava entre os fariseus. É porque a doutrina que Jesus trouxe era tão nova, que fundiu a cabeça natural de Nicodemos. E como ele, muitos líderes religiosos até hoje tentam interpretar a Bíblia pela sua maneira de conhecimento. Estudou em seminários, e muitos querem interpretar a Bíblia cientificamente, filosoficamente, de maneira cultural. E não é assim que se processa. O Espírito Santo é que revela o que está contido nesse sagrado livro. Já dizia Paulo, o que eu recebi do Senhor é o que também vos ensinei. Paulo nunca usou para ensinar a palavra de Deus de toda a sua vasta cultura que tinha, principalmente dentro da lei. Ele era um fariseu, zeloso por sinal, doutor da lei. Mas ele teve que abandonar tudo isto e se entregar por inteiro a Deus para que o Espírito Santo lhe revelasse as profundidades dos mistérios de Deus. E é o que ele declara, escrevendo aos Coríntios, no capítulo 2, dos versículos 10 até o 15. E o espírito do homem só conhece as coisas do homem, 11 e 12. Mas as coisas espirituais só se discernem espiritualmente, porque o Espírito Santo penetra até as profundezas de Deus, trazendo dele suas revelações a mentes transformadas e nascidas de novo. Mas Jesus é que deu início a essa nova doutrina, a doutrina do novo nascimento. Então, simplesmente o nascimento natural ficou como uma espécie de comparação. Assim como a criança nasce para a vida e cresce, espiritualmente também precisa se nascer e crescer espiritualmente para herdar o reino de Deus. É uma transformação interna a partir daí, a começar pelo espírito do homem, passando pela alma do homem e depois se exterioriza no seu corpo, coisas que vamos analisar no terceiro subponto. Vocês estão entendendo? A coisa tem que começar de dentro para fora.
Porque lá dentro, como disse Jesus, né, do interior do coração do homem é que procede o que? As piores coisas. Está lá. Leia Mateus 15, 19. Leia Marcos capítulo 7, a partir do versículo 21. Gálatas também, 5, né? Versículos de 19 até o 21. Obras da carne. São coisas que partem lá de dentro do interior do coração do homem. É por isso que esse interior precisa ser limpo, mudado, transformado, para que saia, conforme está lá, né, os adultérios e entre o lado da santificação, saia os ódios e entre o amor, saia a inveja, saia a porfia, saia a contenda e entre tudo que é puro e entre tudo que é sagrado. Começa de dentro para fora, pelo espírito, pela alma, fazendo uma limpeza total em nossa mente, em nossa alma, no nosso raciocínio, na nossa emoção, na nossa vontade. Tudo isso, uma vez limpo, se exterioriza. E o corpo, então, passa a executar o que está vindo de dentro para fora. Novo nascimento é transformação total. E aí? Está acontecendo isto na sua vida? Segundo subponto. Uma obra soberana do Espírito. E é uma obra soberana do Espírito. Não tem intervenção humana. O Espírito, ele tem do Pai e do Filho a plena autonomia de atuar, de intervir soberanamente na nossa vida, transformando-nos, mudando-nos completamente, plantando em cada um de nós o seu fruto. De Gálatas 5, 22, que já aqui reiteradas vezes citamos e não nos cansamos de citar, né? Esse fruto, com tantos e maravilhosos ingredientes: amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Veja que dos versículos 19 a 21 são apenas obras da carne. E do versículo 22 até o 25, o que o Espírito faz. Isto eu estou falando de Gálatas, capítulo 5. Está vendo? Então o Espírito Santo agora planta em meu ser, em teu ser, o seu fruto. Isso é dele, é do Espírito. Paulo, escrevendo aos Romanos, capítulo 5, versículo 5, ele disse: na esperança não há confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Olha aí. Ele nos foi dado para mudar a nossa vida, para intervir em nossa vida soberanamente, mudando por inteiro todo o nosso ser. Mas isso só acontece, queridos, com quem realmente aceitou Jesus. Não é aquela mera e simples decisão de levantar uma mão ou de ir à frente. Não, é uma mudança interna. É um arrependimento sincero, profundo. Uma conversão total, plena, mudança de vida, posicionamento. A partir do teu desejo de mudar, aí entra o Espírito Santo a operar. Ele toma esse teu desejo, essa tua vontade e vai te dar força, graça, para que você dele receba esta força e essa graça para se equilibrar diante dele. Não merecemos esta graça, mas a misericórdia dele nos alcançou e nos fez, então, agraciados por ela. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Efésios 2, 8 e 9. Não é lindo, irmãos? É o Espírito Santo, de maneira plena, atuando em nossas vidas, transformando as nossas vidas,
nos regenerando, nos fazer nascer de novo. E a partir daí, novos sentimentos. Como diz agora o terceiro subponto, qual é? Uma nova vida e nova conduta. Está vendo? Agora é uma nova vida, com novas condutas. Foi aquilo que Pedro disse: como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Em outras traduções diz, em todo o vosso comportamento. Porquanto escrito está, sede santos, porque eu sou santo. 1 Pedro 1, 15 e 16. Então, santidade não é estilo de vida. Não. Santidade é uma escolha muito séria. É uma decisão de quem realmente quer ir para o céu. O escritor aos Hebreus chegou ao ponto de dizer de maneira categórica: sem santificação, ninguém verá o Senhor. Você está vendo? Hebreus 12, 14. Veja onde chega o ponto da santificação. Que sem ela não chegaremos a lugar algum. Aliás, chega, né? No inferno. No inferno. Porque no céu, não. Ver Deus, jamais. Sem santificação, 1000 vezes não. Quer ver Deus? Seja santo. O próprio Jesus disse: bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Mateus 5:8. Isso significa que coração sujo jamais verá a Deus. E João disse, né? Quem tem essa esperança de ser semelhante a ele no seu arrebatamento, quem quer vê-lo como ele é, purifique-se a si mesmo, como ele também é puro. Coração limpo é a condição sine qua non para uma salvação peremptória. 1 João 3, de 1 a 3. Está vendo, queridos? Então, o Espírito Santo, ele é o que realmente atua de maneira soberana. Terceiro subponto? Não, finalizou, pastor, é isso aí. Aí já completou Nova o vida, terceiro nova subponto, conduta, né? é isso aí. Então, agora vamos ao terceiro ponto, né? Isso. Então, vocês estão vendo aí, né, queridos, que a transformação é interna, completamente, a partir daí depois se exterioriza. Em seguida, né, a ação, a atuação soberana do Espírito Santo, e num terceiro momento, quando o Espírito Santo atua realmente nas nossas vidas, temos uma vida nova e uma nova conduta, um novo comportamento, um novo procedimento. Pense nisto, viu? Vamos agora então ao terceiro ponto e seus subpontos. Terceiro ponto, sinais do novo nascimento em Cristo, que se divide em 3 subpontos também. Primeiro, a justificação pela fé. Segundo, a vida de santificação. E terceiro, o fruto do Espírito. Primeiro subponto, a justificação pela fé. Pela fé em Cristo, o pecador é justificado, recebendo uma nova posição diante de Deus, não por mérito pessoal, mas pela obra redentora do Calvário. Romanos 3, 24 a 28. O crente não é apenas perdoado, mas é declarado justo diante de Deus, isto é, absolvido da culpa, da punição e da condenação do pecado. Romanos 4, versículos 7 e 8. Essa dádiva é recebida somente por meio da fé, como resposta à graça de Deus revelada em Cristo. Romanos 3, 22. A justificação, portanto, não acontece à parte da fé, mas após a pessoa crer em Cristo como Salvador. Gálatas 2, 16. Esse é o resultado da ação do Espírito Santo, que leva o pecador à fé e, consequentemente, à justificação. João 16, 8. Os efeitos da justificação pela fé incluem a paz com Deus, Romanos 5:1, e a adoção como filhos amados do Pai, João 1:12. Segundo subponto, a vida de santificação. Na obra da redenção, o pecador é imediata e simultaneamente salvo, regenerado, justificado e adotado como filho de Deus. Atos 13:39, João 5:24 e Romanos 8:15. A partir daí, inicia-se o processo contínuo de santificação, ou seja, uma vida separada do pecado e consagrada à obediência, até a sua glorificação final
no dia de Cristo, segundo aos Coríntios 3,18. O crente passa a viver segundo o Espírito e não mais como escravo da carne. 1 aos Tessalonicenses 4, 3 e 4. Conforme abordado na lição anterior, a santificação apresenta aspectos posicionais e progressivos, à medida que o crente avança em maturidade espiritual e se torna mais semelhante a Cristo. 1 de Pedro 1, versículos 15 e 16. Essa nova vida, recebida na regeneração, se manifesta pela renúncia ao pecado e pela prática contínua da justiça e da santidade. Romanos 6:11 e Efésios 4:24. E terceiro subponto, o fruto do Espírito. O importante efeito visível da regeneração é o fruto do Espírito, que são amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Gálatas 5, 22 e 23. Não se trata de dons espirituais, mas de virtudes que o Espírito Santo produz no caráter do regenerado como expressão de sua nova vida. Efésios 2:10. Antes, era dominado pelas paixões carnais, mas agora manifesta a presença do Espírito em suas atitudes diárias. Romanos 8:5. Portanto, o fruto do Espírito é a evidência prática da regeneração. Mateus 7:16. Quem nasceu de novo passa a refletir, ainda que imperfeitamente, o caráter de Cristo em suas palavras, ações e reações. Lucas 6:40. Tal postura não pode ser esporádica, mas uma marca contínua da nova vida recebida em Cristo. Mateus 5:16. Pastor Mário. Neste terceiro e último ponto, qual é o título? Sinais do novo nascimento em Cristo. Aí está, irmãos, ou estão os sinais de um novo nascimento em Cristo. Isto é indubitável. Quem nasceu em Cristo é nova criatura. E quem é nova criatura tem novos sinais, que nada mais são do que novos comportamentos, novos procedimentos de vida. É claro que imperfeitos, somos falhos, mas, entretanto, progressivo é o nosso melhoramento espiritual. Vai ser num crescimento dia a dia, a cada hora, porque estamos seguindo a Cristo. Não tem como seguir a Cristo e continuar com uma vida envelhecida, práticas pecaminosas e, o pior, exercidas prazerosamente, como fazíamos. Disse Paulo que outrora vivíamos segundo o curso deste mundo, mas hoje não mais. Estamos lutando contra o quê? A nossa natureza pecaminosa. Já dizia muito bem Paulo, né? O bem que eu quero fazer, não consigo. O mal que eu não quero fazer é esse que eu faço. Porque estamos ainda presos com os nossos membros à lei, né, da nossa natureza pecaminosa. Mas, entretanto, estamos recebendo do Espírito Santo força para combater e vencer. Isso que Paulo diz está em Romanos 7, de 15 em diante. Mas o mesmo Paulo disse que, em breve, nós seremos resgatados desse corpo, né? Basta ler Romanos 8, 23 e 24. Quando a trombeta tocar, este corpo que é mortal, ele vai se revestir da imortalidade. Esse corpo que agora é corruptível, ele vai se revestir da incorruptibilidade. E quando isso acontecer, vai se cumprir a palavra que diz: tragada foi a morte pela vitória. 1 Coríntios 15. É bom ler todo o texto, dos 51 até o 54. Que coisa linda. Tá vendo? Porque agora somos novas criaturas. E os sinais, o comportamento, ou os comportamentos precisam serem diferentes. O primeiro subponto, qual é? A justificação pela fé. Tá vendo? Tudo começando de dentro para fora. A justificação pela fé. O que significa isto? Justificação pela fé. Esse termo Paulo escreve aos Romanos no capítulo 5, versículo 1. Sendo, pois,
justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Uma justificação, irmão, é quando uma pessoa é condenada e vai pagar a sua pena. Isso está nos códigos de direito romanos. Quando a pessoa paga toda a sua dívida, né, ele recebeu X anos de condenação. Quando ele cumpriu toda aquela pena, ele agora ficou quite. Então, ele vai ser declarado, daí em diante, pela justiça, né, que ele está justificado. E ele volta à sociedade sem culpa. Por quê? Porque ele já cumpriu toda a sua pena. Ele foi condenado pela sua culpa, mas ele cumpriu a sua pena. E uma vez cumprida, ele volta à sociedade, sai da cadeia, né? Ele agora está justificado. Então, Paulo usou esse termo para dizer que, quando aceitamos a Jesus Cristo como Salvador, nós somos declarados inocentes. Tudo aquilo que devíamos, e olha que a dívida era grande, muito grande, como diz aquele termo, né? Impagável. Jesus na cruz, com o seu sangue derramado, ele pagou a nossa dívida. Ele pagou. E no que ele pagou a nossa dívida, ele nos resgatou da nossa vã maneira de viver. Outrora, escravos, agora livres. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Olha aí, João 8, versículos 32 e 36, respectivamente. Então, quando aceitamos a Jesus, por meio da fé, somos, então, declarados inocentes diante de Deus, por meio do sangue de Jesus. Estamos livres agora, estamos justificados agora. Leia também Romanos 3, né, de 24 até o 27. Aquela cédula que era contra nós, aquela página onde estava escrita todas as nossas culpas, ela é riscada de alto a baixo e cravada na cruz. Paulo disse isso escrevendo aos Colossenses, no capítulo 2, versículo 14. Toda aquela cédula que era contra nós, ele riscou-a, tirando de nosso meio e cravando-a na cruz. Está vendo? Merecíamos? Não. Mas pela graça fomos salvos, fomos resgatados, fomos declarados inocentes, por meio da fé. Isso não é nosso, vem de Deus, e não vem das nossas obras, para que não venhamos nos gloriar, mas de Deus. A Bíblia diz em Romanos 10, 17, a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Um dia você ouviu a palavra de Deus. Essa palavra gerou em você fé. Com essa fé você creu em Deus, se arrependeu de seus pecados, se converteu dos seus maus caminhos, aceitou Jesus como Salvador, e ele agora te declara inocente, te declara justo, ou seja, a partir de hoje você é um homem justo, uma mulher justa, que significa correto, correta diante de Deus. E a partir daí, o processo da regeneração. Você se torna uma pessoa regenerada, porque o Espírito Santo é quem vai trabalhar em você, te regenerando, fazendo de você um novo homem, uma nova mulher. Você agora é uma nova criatura. Tudo que era velho passou, tudo agora é novo. E Paulo ainda afirma dizendo assim, escrevendo aos Romanos 8:1, portanto agora, nenhuma condenação há mais sobre os que estão em Cristo Jesus, que não andam mais segundo a carne, e sim segundo o Espírito. Não é lindo isso? E o próprio Jesus disse, quem ouve as minhas palavras e crer naquele que me enviou, olha como o que enviou é o autor da salvação. Quem ouve as minhas palavras e crer naquele que me enviou tem a vida eterna. Não entrará mais em condenação, mas passou da morte para a vida. João 5:24. Olha aqui a declaração de inocência. Não entra mais em condenação. A condenação acabou, passou. E saímos
do resultado da condenação, que é a morte, saímos para a vida, para viver com Ele eternamente. Tudo isso a partir do nosso aceitar Jesus. A partir daí, somos declarados inocentes, justificados por meio da fé. E agora passamos a ter paz com Deus, comunhão com Deus, salvação garantida. Segundo subponto. A vida de santificação. Está vendo? Nos resta agora ter uma vida totalmente santa, separada, para vivermos para Deus. Não podemos mais viver como vivíamos. Somos novas criaturas. Não podemos mais viver uma vida de trevas como os ímpios vivem. Hoje vivemos na luz. Somos filhos da luz, filhos do reino do seu amor. Hoje somos um povo diferente. Não somos melhores e nem piores que ninguém. Somos diferentes. Somos uma geração eleita por Deus, dentre tantas outras gerações que estão corrompidas e perversas. Hoje somos um sacerdócio real, uma classe especial de intercessores diante de Deus. Hoje somos uma nação santa, olha aqui, separada para o serviço exclusivo de Deus. E somos hoje um povo adquirido, ou seja, resgatado, comprado pelo precioso sangue de Jesus. 1 Pedro 1, versículo 18, 19. E somos esse povo que fomos chamados para anunciar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Somos geração eleita, sacerdócio real, nação santa e povo adquirido. 1 Pedro 2 e 9. Está vendo? Um povo santo. Diferente, irmãos. Não podemos andar como o mundo anda. Não podemos viver como o mundo vive. Então não dá para entender o crente se igualar ao mundo. Você vê crente por aí com um pé no caminho e o outro no mato. Ele é meio crente e é meio mundano. Isso existe? O que foi que Jesus disse? Quem não é por mim, é contra mim. Quem não ajunta, espalha. Não existe meio termo. Ou você está entrando pela porta estreita ou pela porta larga. Você está caminhando pelo caminho estreito ou pelo caminho largo. Um e outro, não, meu irmão. Não, minha irmã. Não, meu amigo. Não seja meio crente. Viu? Nem seja meio mundano. Ou seja, crente todo ou mundano todo. E não sou eu quem estou dizendo. Leia Apocalipse 22, versículo 11, que o anjo está dizendo assim, ó, quem é sujo, suje-se ainda. Quem é injusto, faça injustiça ainda. Agora, quem é santo, seja santificado ainda. Quem é justo, faça justiça ainda. Isso quer dizer o quê? Que o céu não aceita meio termo. Ou você é uma coisa, ou você é outra. E no livro do profeta Malaquias está escrito, naquele dia se saberá a diferença entre os que servem a Deus e os que não servem. Em qual grupo você está? E não adianta dizer, eu estou servindo a Deus se as tuas obras, a tua conduta dizem o contrário, tá bom? Você tem que fazer jus ao que está vivendo, que é agora esse terceiro subponto, que tem por título... O fruto do Espírito. Olha aí. Olha o fruto do Espírito outra vez, que já falei aqui reiteradas vezes. E já disse, né? Não me canso de falar. Tá vendo? O fruto do Espírito está autêntico em você? O fruto do Espírito está realmente agindo em você? Gálatas 5, 22, e 23, e 24, e 25. Leia. Leia durante toda esta semana esse texto, 5, 22 de Gálatas em diante.
E pergunte a você mesmo: esse fruto está atuante em mim? Realmente esse fruto do Espírito está gerando em mim amor, gozo, paz, longanimidade, isto é, perseverança, paciência. Este fruto do Espírito está me fazendo uma pessoa benigna. E ser benigno é ser misericordioso, perdoador, misericordiosa, perdoadora. Esse fruto está me fazendo uma pessoa bondosa, porque benignidade e bondade andam juntos. A benignidade está dentro de você, é o lado abstrato. Misericórdia, perdão, tudo de, né? E já a bondade se exterioriza, é a prática da sua benignidade. Se você é uma pessoa benigna, será bondosa. E a tua fé, como é que anda? Está pura ou está misturada? Está te gerando fidelidade a Deus, ao próximo? Você tem sido uma pessoa mansa, que sabe se controlar com seus impulsos externos? E como é que anda o teu tempero espiritual, os teus impulsos internos, principalmente nas áreas, né, do lado moral? Enfim, o fruto do Espírito me controla, me dá uma nova conduta, uma nova experiência de vida. Eu sou um novo ser hoje, irmão. Quem está em Cristo é uma nova criatura. Pensem nisto. E voltando ao que eu já disse também, que sem essa santificação, sem essa mudança de vida, eu não verei o meu Senhor. Hebreus 12, 14, não é? E leia 1 Tessalonicenses 5, 23. Que essa santificação, este fruto do Espírito, tem que estar em todo o meu ser, não é apenas em alguma parte. É no meu espírito, é na minha é no meu espírito, é na minha alma e é no meu corpo. Que o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo. Que todo o vosso espírito e alma e corpo sejam conservados plenamente irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. E olha para quê? Para a vinda de Jesus, para o encontro que vamos ter com Ele. Então, se eu não tiver com o meu espírito, com a minha alma e com o meu corpo santificados, como eu me encontrarei com Ele na sua vinda? Porque aqui Paulo está dizendo: sejam conservados irrepreensíveis para a vinda, para o dia do encontro com o Senhor Jesus. Então, o que eu tenho que fazer? Entregar-me por inteiro ao Espírito Santo, que é o agente principal disto aí, para agir na minha vida, me justificando, me regenerando e me santificando. Tanto na maneira posicional, que é no ato que aceitei a Jesus, como progressivamente, a cada dia, até que Ele volte. Pense em tudo isto, viu, queridos? Que o fruto do Espírito esteja atuante em sua vida. Que a transformação esteja a partir do teu interior. Viu? E que essa santificação seja plena e diária na tua vida. E que o fruto do Espírito seja marcante em todo o teu ser, em todos os teus procedimentos. Pense nisto. Deus te abençoe. Vamos à conclusão. Conclusão da lição. A regeneração é uma obra trinitária operada pelo Espírito Santo. Não é um esforço humano, mas uma transformação espiritual profunda. Como regenerador, o Espírito concede nova vida, uma nova natureza e uma nova direção ao ser humano. É necessário nascer do alto para ver e entrar no reino. Que cada crente se deixe conduzir pelo Espírito e reflita, dia a dia, a natureza divina recebida no novo nascimento. Pastor Mário. Nesta conclusão, então, entendemos que o processo do novo nascimento é uma obra trinitária, com a participação direta do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É um ato divino, que vem do alto,
como disse Paulo aos Colossenses, capítulo 3, versículos 1 e 2. Vós, que sois ressuscitados com Cristo, buscai as coisas que são de cima, e não nas que são da terra. Pensai nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra, porque já estáis mortos em vossas ofensas, de delitos e pecados, e estáis escondidos com Cristo em Deus. Versículos 1, 2, 3, capítulo 3 de Colossenses. Leia esse texto. Volte-se para cima. Pensai nas coisas que são de cima. Pensar, mente, alma. Isso quer dizer que toda a tua razão, que toda a tua emoção, que toda a tua vontade estejam voltados para cima. Debaixo da submissão do Espírito Santo, sobre a sua regência. E de você ele cuidará, te preparará, estará contigo em todos os momentos. E no dia do arrebatamento, te fará subir e encontrar com o teu divino mestre nas nuvens. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Pense em tudo isto. Deus te abençoe. E não falte a escola dominical. Meu Deus e meu Pai, te agradeço por esta aula tão maravilhosa. Te louvo, ó Pai, pelo Espírito Santo que nos enviastes em nome do teu Filho para nos assistir, nos ajudar, nos consolar, nos fortalecer, plantar em nós o seu fruto maravilhoso, transformando as nossas vidas, nos justificando, nos regenerando, nos santificando e nos preparando para aquele grande dia, quando o teu Filho virá nos buscar, para contigo morarmos por toda a eternidade. Pai Santo, estenda agora a tua mão para dar saúde aos doentes, curando-os de suas enfermidades e solucionando também os problemas. Dá vitória aos teus filhos. Estas coisas eu te imploro, ó meu Pai, em nome do teu Filho Jesus Cristo, meu Senhor e Salvador. Amém. Amém. O amor ágape do imanente e onipotente Deus, Pai. A inefável graça justificadora e redentora do transcendente Deus Filho e a divina consolação do eterno, do onisciente, o Paracleto, Deus e Espírito Santo, venham repousar sobre todos os filhos de Deus espalhados na face da terra, que levam o nome de igreja e que ansiosamente aguarda a volta desse triuno Deus para com ele morarmos por toda a eternidade. Amém. Amém.